Por trás de cada aula, cada cuidado e cada boa experiência, tem gente incrível fazendo tudo acontecer. E agora é hora de conhecê-los. Seja bem-vindo ao Por Trás do Uniforme. Eu sou Nemésia, eu trabalho no Colégio Dromos já há 20 anos. Nesse prédio, na verdade, há 24. E vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu sou casada, 31 anos e tenho 2 filhos. Eu sou casada com um argentino e meus filhos são brasileiros, os 2. Aí tenho dois homens e que estudaram aqui no Colégio Dromos. Eu sou de Belo Horizonte. Também não sou mineira, eu criei em Minas, mas eu nasci em São Paulo. Meu marido veio para cá porque ele é arquiteto e ele achou que na profissão dele, o lugar que ele daria muito bem era Brasília. E nós viemos, para Brasília. Eu sou professora de geografia, que ninguém sabe, porque eu toda a vida dei aula de história, e em psicopedagogia. Então eu sou psicopedagoga também. Pratico boxe. Não é uma coisa antiga, é uma coisa que veio agora, essa vontade, Então toda a vida ginástica, eu sempre gostei muito de ginástica. A gente para de vez em quando, Mas agora eu estou praticando boxe, que é uma coisa diferente que pouca gente sabe. No meu dia a dia eu sou dona de casa, Também sou dona de casa. Eu falo que é o terceiro tempo. Cuido de casa, eu saio, eu gosto muito de ir ao cinema, adoro cinema. Reúno meus filhos sempre que posso, E eu tenho o de 4 patas, que dá trabalho também. Então eu saio muito com ele para passear. É uma rotina de uma pessoa comum, que gosta das coisas que todo mundo gosta, de sair, de ir ao shopping, de fazer compra. Então, final de semana, quando eu posso, eu fico em casa, assim. Mas sempre tem algum evento, alguma festa, alguma coisa pra gente ir, mas eu gosto de ficar em casa. Aí eu estudo muito, porque o fato de dar aula há muito tempo, há muitos anos, não quer dizer que a gente sabe tudo. Então, estou sempre me atualizando. Então, é um tempinho que eu tiro para ler, para tomar conhecimento do que está acontecendo no mundo, até para passar para os meninos também. Sempre pensei em ser professora. Eu nunca tive uma outra profissão na vida que eu pensasse assim, se não der certo professora, eu vou ser outra coisa. Eu até tentei o comércio uma época, ser comerciante. Mas não funcionou, eu sou professora. Eu não comecei dando aula, na verdade. Eu comecei trabalhando com pessoas, com crianças especiais. Não era para dar aula, a função era psicomotricidade. Então eu tinha que trabalhar a habilidade dos meninos, dessas crianças, que muitas vezes tinham deficiência cerebral, motora. E na época eu tinha passado num concurso em Belo Horizonte. Meu marido veio para cá e aí eu disse para ele que eu só viria se eu tivesse o que fazer, onde trabalhar. Então ele que buscou para mim onde trabalhar. E essa escola estava abrindo as portas, era o primeiro ano dessa escola. E ele esteve aqui para procurar e me pediram o currículo, uma aula. E aí quando eu vim para cá, no dia 4 de janeiro, eu já vim empregada, porque eles aceitaram o meu currículo, gostaram do meu plano de aula, E aí, quando eu já cheguei empregada. Então, eu entrei aqui em 2002, janeiro de 2002, nesse prédio. Muito nervosa, porque era outra região, era um público, para mim, desconhecido, porque Brasília, para mim, era uma região desconhecida, eu nunca tinha vindo aqui. Como a gente fica sempre, O ano começa, todo dia você entra assim, e pede a Deus para que tudo dê certo naquele dia, naquela primeira aula. Então foi um momento bem tenso, porque eu estava saindo da minha área de conforto. Então eu estava vindo para uma outra região e eu tinha como obrigação para mim, de mostrar minha competência, a minha habilidade e o tanto que eu gostava de dar aula. Então foi bem desafiador. Foi um convite, feito pela professora Amabile. Vim para a coordenação também,
né, a coordenação do fundamental. As características, né, eu acredito que ela entendeu assim, que as minhas características funcionavam exatamente com o propósito da escola, o que a escola propunha, né? Muito desafiador e foi muito gratificante também, eu acho, até hoje. Hoje, o maior desafio que eu vejo hoje não são as crianças, sabe? As crianças eu me dou muito bem com elas, então o nosso relacionamento é muito bom. Mas eu acredito que o maior desafio hoje são as famílias. De uma certa forma, levando a realidade para elas, mas também acolhendo, né? A gente tem que acolher as famílias também. Os alunos já são acolhidos, né? Mas as famílias, elas têm que ser acolhidas. Eu gosto de tudo. Eu gosto de acordar cedo para vir para cá, eu gosto do contato com os alunos, sabe? Até do puxão de orelha neles, naquele momento, depois eu falo assim, tinha que valer a pena, tinha que ser feito isso, né? Porque assim, para ele entender como lidar com as pessoas, com os colegas, o respeito. Então assim, eu gosto de tudo que eu faço, do conteúdo que eu passo, né? Então das descobertas que eles vão fazendo ao longo, né, do conteúdo. Então assim, eu acho que é o amor pelo que eu faço, sabe? E o que eu recebo também. Acho que é isso. Emocionante para mim, eu acho que marcou, né? Foi o primeiro momento em que eu fui convidada pelos alunos para ser madrinha deles, para ninfa, numa formatura. Então esse primeiro convite, né? Nossa, foi muito emocionante. Que aí eu vi assim, vale a pena tudo que a gente faz. Né? Então, ser reconhecida. E assim, a emoção é a mesma toda vez que eu sou convidada. Eu acho lindo. Olha, tirando a minha casa, né, a casa e a minha família, né, é o que eu vivo muito importante hoje, o mais importante, né, é o Colégio Dromus, que me apoiou, né, que me recebeu, porque eu estava saindo de uma outra escola, né, colégio, né, na figura da professora Amabile, eles não me conheciam, apostaram em mim, né, acreditaram no que eu sou capaz de fazer, né, e me deram essas oportunidades, né, então assim, para mim é muito importante, profissionalmente é minha vida, que vale a pena, sabe, que toda profissão feita com muito amor, sabe, com carinho, realmente aquilo que a gente gosta, sempre vale a pena, a gente tem que confiar na gente, confiar em Deus, confiar na gente, naquilo que a gente é capaz de fazer e que somos todos capazes, né? A gente pode ser o que a gente quiser. Essa foi a história da Nemésia, uma trajetória de cuidado, compromisso e paixão por educar. E aqui no Dromus, cada história inspira a próxima. Siga acompanhando a série Por Trás do Uniforme e descubra quem são os rostos e corações que transformam a nossa escola.